Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores, sejam bem-vindos à primeira Conferência Cultura em Rede, organizada pela Área Metropolitana de Lisboa, em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras. Um evento que será o motor de arranque de um processo de participação alargada e de diálogo entre a Área Metropolitana de Lisboa, os municípios e os agentes culturais que fazem e promovem atividades neste âmbito. Para abrir a sessão de trabalhos, tem a palavra o Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Moraes. Senhora Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, senhores Presidentes de Câmara, caros colegas, senhores e senhoras Presidentes de Câmara, Primeiro Secretário Executivo da Área Metropolitana de Lisboa, Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Oeiras, Senhor Vice-Presidente do Inatel, excelentíssimos oradores e moderadores, dirigentes e colaboradores dos municípios da Área Metropolitana de Lisboa, representantes dos agentes culturais e artistas presentes, caros e caras amigas. É com muito gosto que vos dou as boas-vindas a Oeiras. Apreciamos que a primeira conferência Cultura em Rede da Área Metropolitana de Lisboa ocorra no nosso concelho. Oeiras é um município aberto à colaboração com os seus congéneres e a laços que já existem em diferentes domínios. Tal como a área metropolitana, acreditamos que é possível e desejável um desenvolvimento de modelos colaborativos entre nós no domínio da cultura. A Carta de Intenções que hoje, depois do almoço, vamos assinar, é um marco que venho desde já festejar pelo significado que aporta num conjunto de municípios que cuidam em diversos domínios de 2,8 milhões de portugueses. Como diz o início do texto da Carta, a cultura é o que nos distingue como comunidade e é através dela que construímos o nosso património e o nosso presente. Gerar um melhor conhecimento mútuo entre os nossos municípios, promover a colaboração ativa em termos de política e programação cultural, criar sinergias das nossas competências em termos humanos e de equipamentos, conhecer as boas práticas de cada um e aprender com elas para melhorarmos o todo, são certamente objetivos que nos movem a todos e que contribuirão para uma visão mais sólida da área metropolitana de Lisboa, enquanto comunidade metropolitana e para a nossa projeção nacional e internacional. Oeiras não esquece o apoio que a área metropolitana de Lisboa e os seus municípios deram à nossa candidatura à Capital Europeia da Cultura 2027 e temos a certeza que as sementes geradas darão os seus frutos, os quais colhemos neste nosso encontro, que, de alguma forma, no nosso empenho, é também um agradecimento para a confiança em que nós depositaram. Hoje, com a co-organização com a área metropolitana de Lisboa desta conferência, procuramos retribuir o vosso gesto e mostrar o nosso empenho em construir, em consolidar, através da cultura, os laços que nos unem. Se bem pensarmos, é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa. O território que partilhamos e os nossos concidadãos dificilmente reparam nas linhas político-administrativas que delimitam a fronteira de cada uma das autarquias, se é verdade que é no âmbito desta delimitação que se circunscreve a competência de cada Câmara, também é verdade que parte da nossa missão só pode ser bem cumprida numa articulação intermunicipal regional. É essa articulação que, através da cultura, aqui estamos a valorizar. Assim, falaremos da importância da gestão das políticas culturais e das formas de interação da cultura com o património, a educação, as artes e o turismo. Teremos connosco reconhecidos especialistas dar-nos o seu contributo para a nossa reflexão e crescimento.
teremos a oportunidade de cruzar contactos pessoais entre os muitos representantes dos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa aqui presentes, assim como entre estes e os agentes culturais e dos agentes culturais entre si. Desejo que a interação gerada seja produtiva e tenha reflexos concretos em projetos e em resultados. Oeiras é a residência de 118 diferentes nacionalidades e a pluralidade cultural é um património comum de Oeiras e de toda a área metropolitana. Considero que temos de evidenciar mais a riqueza desta pluralidade, o cruzamento de culturas, a abertura ao mundo. Acredito que a força do nosso património e das nossas artes contemporâneas nos podem propulsar em diferentes domínios, seja pelo empoderamento da cultura, seja pelos impactos na economia, no turismo, na educação, no desenvolvimento social e, em geral, na qualidade de vida. Ao mesmo tempo, temos de aproveitar as novas tecnologias, os meios digitais e todas as possibilidades de colaboração em rede para concretizar os nossos objetivos. A um ano da comemoração dos 50 anos da democracia portuguesa, temos razões para incluir este nosso encontro num caminho para a celebração da liberdade de expressão, de desenvolvimento do Estado Social e, particularmente, do papel dos municípios. Espero, aliás, que possamos trabalhar juntos na área metropolitana de Lisboa na preparação destas comemorações, nomeadamente através da cultura. Certamente, cada um dos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa está a projetar as suas próprias celebrações. Mas tal não impede que partilhemos as nossas programações e façamos muitas coisas juntos. Desejo que este encontro possa ser um estímulo nesse sentido. A cultura é, ao mesmo tempo, um ato de criação, de inclusão, de partilha. Claro que pode ser exatamente o seu contrário. Restrição da liberdade criativa, exclusão, egoísmo. Depende de nós. Pessoas e decisores em concreto. Promover uma coisa ou outra. Tal promoção faz-se mobilizando os nossos objetivos de forma efetiva, tornando as palavras suporte para a ação e não simples anúncios, bem feitos, sem nenhuma sequência. Desafio-vos a serem criadores, inclusivos, construtores da casa comum, havendo vontade e determinação, as barreiras que se vão encontrando no percurso são superadas. E essas barreiras são sempre, quase sempre, inércia, burocracia, situações que podem ser ultrapassadas realmente com a proatividade de cada um. Hoje, haja noção da importância do curto prazo que corresponde ao dia de hoje. No longo prazo. É de momentos como este que se faz o caminho das ações duráveis. Desejo-vos um bom dia de trabalho, no qual estarão sempre acompanhados pela nossa equipa e pela equipa da área metropolitana de Lisboa. A todos que se empenharam na organização da primeira conferência Cultura em Rede da área metropolitana de Lisboa. Muito obrigado. Bom dia a todos. Tem agora a palavra o primeiro secretário metropolitano, Carlos Humberto de Carvalho. Bom dia, bem-vindos, na pessoa da Sra. Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, a todos saúde. Agradeço à Câmara Municipal de Oeiras, ao seu Presidente, a disponibilidade e o apoio que prestam à realização desta iniciativa. Ao Emanuel Costa, Secretário Executivo, que coordenou o trabalho preparatório, bem como ao Grupo Restrito, composto pelas câmaras de Almada, Cascais, Oeiras e Setúbal,
e ao Grupo de Trabalho Metropolitano da Cultura, que acompanhou e preparou esta conferência, a minha saudação. A todos, bem-aja. A cultura é sensibilidade. Sem cultura não há desenvolvimento. Pode ser uma forma reconfortante de compensação perante as injustiças do mundo, as dificuldades da vida, de nos levar a uma dimensão mais fraterna e solidária. Pode ser um olhar pela fechadura, que deixa ver outras vidas, outras culturas, outros hábitos, outros saberes, outras sensibilidades. Pode ser as histórias que dão cola ao que como povo passamos. É uma forma de dar continuidade a essas histórias, mas também criar novas narrativas sobre a história e de criar as histórias que do futuro contarão sobre o hoje. Pessoas mais cultas, com mais cultura, com uma cultura mais ampla e diversificada, com acesso a diferentes sensibilidades, estão mais bem preparadas para pensar e intervir e viver mais plenamente. Todos os seres humanos deviam, se o desejassem, ter acesso a diferentes bens culturais. É por tudo isto, e por muito mais que não cabe numa intervenção, que os poderes públicos têm de apostar mais na cultura e na sua democratização. A multiculturalidade, a coesão social, a proximidade às pessoas são fatores importantes a ter em conta nestes novos tempos. Necessitamos de uma democracia mais ampla, construída todos os dias, uma democracia cultural capaz de juntar pessoas, de as pôr a dialogar, de criar pontes, de derrubar barreiras. O território metropolitano tem imensas potencialidades. A instituição Área Metropolitana de Lisboa necessita de se capacitar para ajudar a promover essas potencialidades. Com a pandemia, a cultura reinventou-se e, com ela, a forma de pensar a programação dos territórios. A altura em que foi importante a reflexão e a ação prática e imediata. Esta alavancagem deu-se com a candidatura Programação Cultural em Rede, número 18. Este exercício colocou-nos numa posição de pensar o território da Área Metropolitana de Lisboa e de conhecer as políticas culturais e estratégicas para a cultura em cada um dos concelhos. Importa reforçar o que surgiu nesta fase, uma maior propensão para o trabalho colaborativo e à partilha de ideias e projetos culturais e artísticos entre os municípios. A programação cultural em rede consistiu na união de territórios, municípios, organizações culturais e possibilitou a criação de um calendário integrado e partilhado, tirando proveito da diversidade das entidades que compunham esta rede. Dando continuidade às sementes plantadas no numeral 18, temos de apelar à mobilização, ao envolvimento político de todos, criadores, agentes culturais, poderes públicos e cidadãos, para promoverem o diálogo cultural, intercultural, na sua diversidade, para assim melhorarmos a qualidade de vida das nossas populações e valorizar o território metropolitano. Cooperação é a palavra-chave da visão que queremos construir. Como fica explícito na Carta de Intenções para a Cultura da Área Metropolitana de Lisboa, que assinaremos hoje, como foi referido, por Isaltino. Oeiras, na sua proposta para a Capital Europeia da Cultura, associava, na minha opinião, bem, à arte, à ciência, à tecnologia, à inovação e apostava na criação de praças como pontos de encontro de participação e de cultura. Foi e é um bom projeto. São ideias que é necessário ter em conta na construção do presente. No contexto em que vivemos de isolamentos sociais, de exclusões e autoexclusões, é necessário apostar na cultura e nas artes, nas aprendizagens como forma de combater e de potenciar os elementos que fomentam a interação, a cooperação, a solidariedade, a participação cívica e cultural por vias da cultura. Podemos contribuir para uma região mais coesa, com sentimento de pertença,
resiliente, sustentável e mais desenvolvida. Diria que somos todos indispensáveis para este caminho. Temos, já agora, dizer ao Presidente Isaltino que estamos a pensar fazer um conjunto de iniciativas conjuntas para a comemoração do 50º aniversário do 25 de Abril. Ao Presidente Isaltino e a todos os presentes, como é evidente. Temos de nos unir na criação de um instrumento que coloque a cultura no coração das políticas da gestão do território, em diálogo com as memórias afetivas, patrimoniais e paisagísticas da área metropolitana de Lisboa. Temos de nos unir e participar na criação de novos processos inclusivos que integrem todas as estruturas sociais. É necessário pensar as políticas culturais em articulação com as políticas do território, ampliando a discussão para além da descentralização necessária de equipamentos culturais pelos diferentes municípios. É preciso pensar o território de uma forma inclusiva e acessível e apropriado por todos, independentemente das condições socioeconómicas, étnicas, de género e de idade. É preciso criar condições para que possam germinar diversas formas de apropriação cultural em equilíbrio e respeito por todos. O caminho da AML terá de ser o de criar uma visão ambiciosa, abrangente da produção, programação e divulgações culturais, que ajude a afirmar local e nacional e internacionalmente o nosso território como polo de excelência. Fazer isto é caminhar pelo direito à cultura e à diversidade, diria mesmo, ao bem-estar social. É caminhar contra a discriminação, é lutar pelo desenvolvimento pessoal e coletivo, é garantir igualdade no exercício de direitos, é melhorar o uso da ocupação do espaço urbano, é criar condições para aumentar a participação política de todos os cidadãos. Diria, é fortalecer a dimensão política da área metropolitana de Lisboa, que o país necessita e que todos queremos. A todos, o meu obrigado. Após as intervenções de abertura, vamos de seguida dar início à mesa redonda, a gestão cultural nos e para os municípios. Chamo ao palco o moderador Jorge Barreto Xavier, diretor municipal de Educação, Desenvolvimento Social e Cultura da Câmara Municipal de Oeiras. E os oradores: Paula Mota Garcia, coordenadora da equipa de missão Évora Capital Europeia da Cultura 2027, Salvato Teles de Menezes, presidente da Fundação Dom Luís I, Inês de Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Almada, e Pedro Pina, vereador da Câmara Municipal de Setúbal. Recordo que após a mesa redonda segue-se um debate.
Bom, não sei se temos som. Temos? Muito bom dia. Antes de mais, muito obrigado pela vossa presença. Acho que é extraordinário podermos estar aqui juntos. Já foi referido pelo Primeiro Secretário Carlos Humberto e pelo Presidente Isaltino Moraes. Agradecer a disponibilidade de todos os oradores e oradoras e moderadoras que hoje estão connosco e de todos os participantes. Este primeiro painel sobre a atividade cultural e, muito concretamente, a gestão cultural nos e para os municípios tem, creio eu, um bom ponto de arranque. Temos connosco Inês Medeiros, Presidente da Câmara Municipal de Almada, e que, de facto, como sabemos, para além do seu percurso extraordinário no domínio das artes, desenvolve agora esta grande responsabilidade de presidir um dos maiores municípios da área metropolitana de Lisboa e que, certamente, com o seu trabalho e a sua experiência, nos poderá falar nestas questões que dizem respeito à gestão cultural nos e para, porque não é exatamente a mesma coisa, e sobre isso queria só dizer o seguinte: realmente o modo de gerir os municípios e fazê-lo para os municípios não é a mesma coisa, mas também se pode dizer que, por vezes, se acha que a gestão cultural nos municípios, como a nível nacional, é só uma coisa pública, que diz respeito só a estruturar meios públicos. E nós, naturalmente, temos que assumir sempre a responsabilidade de gerir as dinâmicas dos meios públicos, da sociedade civil, das empresas e encontrar caminhos de colaboração, que é para isso que estamos aqui hoje. A Paula Mota Garcia é responsável por Évora, Capital Europeia da Cultura, e, obviamente, nós felicitamos muito Évora e o Alentejo, desejando muito sucesso para o trabalho que está já a ser preparado, e certamente ela vai poder partilhar connosco o que está a passar e como é que, na perspectiva também dos municípios do Alentejo, se vai desenvolver o trabalho. Temos o Salvador Teles Menezes a presidir a Fundação Dom Luís e com o trabalho que ao longo da vida tem desenvolvido na área da cultura. Vocês têm, aliás, os currículos dos oradores convosco. Tem certamente uma perspectiva que nos pode partilhar do trabalho que tem sido feito em Cascais, mas também em articulação e que nos últimos anos tem tido um desenvolvimento extraordinário. E o Pedro Pina em Setúbal, de facto, Setúbal corresponde a um município com um contexto social que merece ser explanado, com uma história cultural muito relevante no pré e no pós-25 de Abril, e partilhar o que está a ser feito, as dificuldades e as oportunidades, também vai ser muito importante. Cada orador vai ter 10 minutos, nós vamos ter que ser rigorosos, depois podemos, entre nós, ter alguns comentários e, a partir daí, ter algumas perguntas da assistência, procurando ser controlados no tempo, porque depois teremos o intervalo e os painéis que se vão seguir. Eu passo a palavra à Inês Medeiros, agradecendo mais uma vez o estar connosco. Bem, muito bom dia. Cumprimento naturalmente os meus colegas de painel, cumprimento o EIRAS e a área metropolitana de Lisboa por terem organizado este encontro. E como só tenho 10 minutos, vou tentar ser breve e um bocadinho provocadora, que é para termos aqui algum debate. Eu, como disse o Jorge, eu já tive muitas conferências e muitos debates de reflexão sobre a cultura. Já tive como agente cultural, como atriz, como realizadora, como representante de instituições culturais e agora, naturalmente, noutras funções, ou seja, vamos dizer que passei de um lado para o outro e não posso deixar de salientar que há problemas que permanecem, apesar de uma imensa e extraordinária evolução. Quando falamos de cultura no e para os municípios, eu dizia, em primeiro lugar, no e para as pessoas. Não só as pessoas que formam o público dessa cultura e que têm vertentes muito diferentes, mas também, e é algo que eu acho muito importante, para as pessoas que a fazem. A cultura tem vários desafios, quando falamos de cultura em rede. Para já, a necessidade absoluta de reconhecer as dinâmicas diferentes e muito diferentes que há
dentro deste chapéu que é cultura, com áreas muito diversas, com exigências muito próprias. De forma muito breve e certamente redutora, temos o património, que tem uma dinâmica muito própria e que tem ligações fundamentais com a história, aí inclui os arquivos, os monumentos, os museus. Temos as artes performativas, que é fundamental, e eu acho que é importante tirarmos as lições da pandemia, quando de repente o país inteiro se apercebeu da quantidade de pessoas que vivem do setor cultural, que trabalham e vivem do setor cultural. A parte mais visível provavelmente são estas artes performativas que fecharam completamente. Aqui há também a questão de todos os médias, os audiovisuais, que o Salvador também conhece bem, e todos os meios de divulgação, seja os teatros, seja os concertos, os músicos, os bailarinos, mas também sejam os festivais, quer dizer, toda essa massa enorme de pessoas que trabalha para este setor e que tem que ser começado a olhar como um verdadeiro setor, que é provavelmente, eu já não sei, os estudos do professor Mateus já têm alguns anos, mas já na altura era o segundo, acho que era o segundo setor empregador, depois dos supermercados, portanto, é sistematicamente omitido daquilo que é as nossas reflexões nacionais e às vezes até locais. Temos, naturalmente, depois toda a parte da educação para as artes, que vão desde as escolas, as básicas, as secundárias, mas depois as escolas especializadas, nós temos falta. Eu acho que temos muito pouca as respostas ao nível do ensino artístico, que é um ensino especializado. E aqui também não são veleidades, são ensinos especializados. O que é que eu já disse? E temos as artes plásticas, naturalmente, também fundamentais, não apenas na vertente museológica, mas naquilo que é também a criação e a literatura, e essas artes cuja produção inicial até é bastante mais solitária, mas que depois também tem todo um mercado, no bom sentido. E quando eu falo de mercado, falo de pessoas, mercado laboral. Não estou a falar, nós não vamos ter nunca um mercado milionário comparável com Hollywood, acho que já toda a gente já percebeu isso, mas temos um setor que é muito dinâmico e cuja solidez desse setor depende do dinamismo desse próprio setor. E, portanto, estas conferências, estas tentativas, esta cultura em rede, esta necessidade, do meu ponto de vista, tem uma necessidade absoluta. A política do evento, que às vezes é muito criticada pelos agentes culturais, é fundamental, porque nós, municípios, também respondemos à população, e são momentos de celebração em comum. Ainda agora estávamos a falar da celebração do 25 de Abril, daqui a uns dias. Esta coisa do evento para já faz viver uma parte muito importante deste setor da cultura, mas sobretudo do meu ponto de vista, no âmbito das comunidades, são momentos de celebração em comum. Já não temos assim tantos. E, portanto, é bom talvez acarinhá-los. Mas, sobretudo, que são políticas de eventos, certo, mas muitas vezes são eventos que se repetem anualmente. E não é incompatível com algo que é fundamental, é conseguirmos ter nos nossos territórios estruturas que sejam perenes. E aqui estamos num auditório. Mudou um bocadinho, a realidade do setor mudou um bocadinho, portanto, houve uma altura em que tínhamos muitas companhias fixas. Hoje em dia as companhias, eu não estou a diminuir de todo, em toda a importância do trabalho na continuidade das companhias, não é isso, que é fundamental, mas sabemos que há uma muito maior fluidez até das propostas culturais, portanto, nós temos que ter mais espaços, melhores espaços, possam ser partilhados por várias pessoas. As companhias vão-se criando, têm trabalho, mas nem todas conseguem ter o seu teatro, o seu espaço, ou então nem todas conseguem ou têm vontade de ter um projeto para aquele espaço exclusivamente. Portanto, e eu já não sei se já estou, em quantos minutos é que já estou, mais 2 minutos. Mais 2 minutos, estamos no início de uma conferência.
e aqui vou voltar um bocado ao meu lado, não presidente da Câmara, mas agente cultural. Declarações piedosas e comovidas sobre a importância da cultura para nós todos ouvimos muitas vezes. Portanto, nós temos de ser, como disse o Jorge, e bem, nós temos de ser pragmáticos. E temos que olhar isto, de facto, na sua real vertente e no real impacto que tem nas nossas sociedades. Ponto 1, e aí a hierarquia assume. Ponto 1, fonte, naturalmente, de inteligência, de inovação, de modernidade, mas, do meu ponto de vista, algo que nós temos que valorizar. Fonte de emprego, de riqueza e, sim, agora sim, de inovação, de criatividade, de capacidade de olharmos o mundo e a nossa história, de integração dentro da própria sociedade, de combate às ideias mais retrógradas, novas, racistas, retrógradas, proporcionador dos valores da democracia. Tudo isto é a cultura. Mas a cultura não faz isso tudo sem as pessoas que a fazem. Portanto, mais uma vez, precisamos, de uma forma muito breve, para depois debatermos. Temos que ter políticas municipais de continuidade e de estabilidade. Fala-se muito da estabilidade para as empresas, quase nunca se fala no âmbito da cultura. Portanto, nós temos que ter valores, projetos, de festivais, a protocolos, com iniciativas, mas que tenham alguma continuidade, sendo que a continuidade empedernida em cultura mata a cultura, portanto, é uma continuidade na capacidade da renovação o facto de se reinventar. Portanto, eu acho que é essa a nossa obrigação. E entre municípios é fundamental perceber que o movimento, a interação, a troca entre todos aqueles que fazem viver, sobretudo no âmbito das artes performativas, que são os mais... há quem os considere os mais indisciplinados, eu acho que são os mais os que mais têm capacidade de se inventar, reinventar, circular, são o motor, de alguma maneira, de tudo isto, fazem mexer tudo isso, e nós, municípios, temos que ter a capacidade de ter estruturas, de ter espaços, que é um dos grandes problemas que nós temos, para acolher todo esse movimento que não se decreta. A cultura, a invenção, a criatividade não se decretam. Criam-se condições favoráveis para que ela aconteça. Pronto, por aqui. Obrigada. Muito obrigado. E eu passo a palavra à Paula Mota Garcia. Obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. A área metropolitana de Lisboa. Cumprimento também aqui os colegas de mesa, de cadeira. Vou talvez agarrar aqui em algumas questões que a Inês acabou de proferir e se calhar vou fazer assim uma ligação àquilo que acabamos de ouvir, há questões, até para não me repetir aqui em algumas questões. Há uma dúvida que me assola sempre nestes encontros, que eu considero bastante importantes, sobretudo pela oportunidade que dá de discussão e de reflexão em coletivo. Mas há sempre uma questão que ao longo destes anos, desde há 24 anos que estou a trabalhar nesta área, sobretudo das artes performativas e depois da programação cultural, que é, eu tenho sempre a sensação que estamos a começar de novo e a começar de novo com o mesmo discurso. Sempre a dizer ao país que a cultura é um direito do cidadão, que está inscrito na Constituição Portuguesa, e tenho a sensação de estamos no terreno, vamos fazendo o trabalho, mas à medida que vamos conhecendo melhor o país, percebemos que efetivamente estamos a começar. A forma como todo este trabalho e estratégia e de políticas públicas em termos para a cultura estão desenvolvidas no país, e a minha experiência vem de Viseu, centro do país, interior do país, e agora com Évora. Efetivamente, é muito interessante estar nestas cidades que não estão nos grandes centros urbanos do país, porque eu sempre disse que é estratégico estar nestas cidades,
porque elas de facto permitem-nos também ter um distanciamento e um ângulo, parece-me, mais real e mais concreto daquilo que é efetivamente o país ao nível de uma política pública para a cultura. E é por este distanciamento e talvez por esta possibilidade de distanciada e de obrigação de conhecimento muito sério, quando falamos de território nacional, é aí que efetivamente eu consigo perceber que nós estamos sempre a começar e que estamos sempre no ponto zero. Começamos todos por dizer que a área da cultura é importante. Ainda estamos aqui. E isto denota, efetivamente, uma falta de compreensão e, sobretudo, talvez não seja só de compreensão, mas uma falta de noção tátil, de vivência, sobretudo de vivência, de efetivamente porque é que ela é importante, porque é que a cultura e porque é que a vivência artística é efetivamente importante para a humanidade. E isto para mim é uma grande questão, porque são 20 e tal anos constantemente a ouvir o discurso sempre nesta direção, no país, de estamos sempre a tentar dizer ao mundo que tudo isto é importante. A minha experiência com a relação com vários municípios e agora mais recentemente com Évora mostra-me que é fundamental acreditar nos profissionais que trabalham nesta área, é fundamental dar-lhes confiança, é fundamental dar-lhes autonomia também. E a confiança está muito ligada à questão da autonomia. Faz-me muita confusão. Eu venho de um projeto do Teatro Viriato em que efetivamente nós tínhamos autonomia artística e continua a ter, que tinha uma questão também bastante importante, que é um projeto de continuidade, onde a questão do financiamento nunca falhou, por parte do Governo Central e por parte da Câmara Municipal. E isto é uma questão são duas questões, a continuidade de financiamento e a autonomia artística parecem-me questões altamente relevantes para que projetos estruturantes possam efetivamente, com o tempo, com margem para a falha, com margem para o erro, com margem para tentar de novo, com margem para o diálogo com o cidadão, com margem para perceber o lugar onde o projeto está a ser desenvolvido e a forma como a partir daí se vai relacionar com todos, sempre num pensamento de todos, porque estamos a falar de projetos financiados por financiamento público, e com margem depois e tempo para as relações de território, de abrangência de território e a nível internacional também. E como os públicos, a questão dos públicos vai fazendo sempre esta viagem e sempre gozando desta viagem e bebendo de tudo o que uma estrutura com tempo, com autonomia e com financiamento pode dar. Não só, quando falo de públicos, falo de transformação de cidade. E, sobretudo, quando uma estrutura cultural se liga depois também, e aqui também já foi dito sobre essa importância, de se ligar às outras áreas da sociedade, à educação, à saúde, ao pensamento agora também, ao pensamento e a toda a ação desta ideia de fazer cidade com a chegada das novas tecnologias. É muito curioso nós percebermos que falamos muito facilmente da ideia de Smart City, falamos de todas estas questões que estão tão à frente em termos tecnológicos, mas depois estamos constantemente a querer provar que vale a pena investir na área cultural e que isto é importante para o país. Eu não tenho dúvidas, e a minha experiência deu-me todas as provas de que, efetivamente, um município que centre a cultura no seu pensamento de ação é um município que trabalha, efetivamente, o público, as pessoas, que se centra efetivamente nas pessoas. E ao centrar-se nas pessoas, vai trabalhar ideias de capacitação, vai trabalhar competências críticas e criativas que depois serão fundamentais para um desenvolvimento de políticas na área da saúde, inovadoras, políticas muito mais inovadoras, talvez na área da educação, aí não temos dúvidas, na área do pensamento de cidade ao nível das acessibilidades,
da forma como de organização de cidade, de questionamento de organização de cidade, sem dúvida, a preparação de cidadãos que conseguem ter um sentido crítico muito estruturado sobre a sua cidade e que também sabem que devem colaborar e participar no fazer cidade e no construir o lugar onde estão. Acho que é importante, eu gostava também de partilhar que muitas vezes neste trabalho todo que desenvolvi, quer em Viseu, quer em Évora, senti muitas vezes que a voz dos municípios, há imensa vontade, mas muitas vezes não há recursos, não há mesmo recursos, não há profissionais capazes, muitas vezes percebe-se imediatamente que não há profissionais capazes para efetivamente fazerem propostas inovadoras, concretas, estruturantes, e percebe-se também que muitas vezes os municípios têm um diálogo autocentrado, no sentido em que os técnicos, muitas vezes municipais, não têm ferramentas ou não têm as possibilidades de entrar em diálogo com outros pares que estão num município, muitas vezes logo ao lado. Esta ideia da forma como nos organizamos em termos de área metropolitana, as comunidades intermunicipais, que me parece que foram importantes, a chegada, eu lembro-me não é? Claro que me lembro, da chegada das comunidades intermunicipais, da importância que tiveram, porque foram lugares, eu vejo-as como, pelo menos a experiência que tenho, é que vejo-as como lugares que desafiam um conjunto de municípios a entrar em diálogo, mas depois, muitas vezes, esta possibilidade de entrar em diálogo e de crescerem em conjunto e de debaterem, para mim, eu noto que é fundamental, de pensarem a forma como podem colher e trabalhar sinergias, como todos juntos podem efetivamente ter uma voz muito mais firme de território, e muitas vezes é juntos que essa voz pode ser afirmada, e reivindicar também o seu lugar no país. E depois, eu gostava também, só para terminar, gostava de pensar que tudo aquilo que nós estamos a dizer é o foco no humano, na pessoa. E eu acho que quando um município tiver uma consciência muito concreta de que efetivamente estamos a trabalhar para o humano, eu aí não tenho dúvidas que não precisamos mais de discursar e de dizer que a área cultural é importante para o desenvolvimento do país, do cidadão, etc. Acho que estaremos já noutro patamar. Muito obrigado, Paula. Ia pedir ao Salvato, então. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer naturalmente o convite. É com muito gosto que aqui estamos para, no fundo, dar conta da nossa experiência em Cascais. Mas antes disso, eu queria dizer que estou inteiramente de acordo com aquilo que foi dito antes, em termos genéricos, sobretudo nesta necessidade que nós temos na nossa área de estarmos sistematicamente a repetir-nos, para que possamos fazer passar uma mensagem que já devia ter sido interiorizada por todos aqueles que têm capacidade de decisão e que podem, naturalmente, com a sua intervenção, propiciar as melhores formas de fazermos aquilo que procuraremos com esta iniciativa. Eu devo confessar uma falha, não tive a oportunidade de acompanhar os trabalhos que precederam esta conferência, mas os meus colegas que lá estiveram transmitiram o esforço que foi feito, as discussões e os consensos que foram alcançados. E, portanto, para nós, enquanto município de Cascais, e na forma específica que nós temos de nos organizar em termos culturais, e sobre isso eu falarei a seguir, mas para nós é absolutamente fundamental que possamos encontrar formas de cooperação que permitam potenciar as nossas experiências individuais e dar-lhes, naturalmente, essa dimensão que todos ambicionamos. Aliás, nós, em Cascais, já temos colaborado com outros municípios que não fazem parte
da área metropolitana de Lisboa e mal seria que não estivéssemos disponíveis, naturalmente, para congregar esforços no sentido de criar esta rede, esta partilha de experiências. Portanto, para lá dessa resiliência, como se diz agora, que todos temos de praticar cotidianamente, gostaria de dizer que nós, em Cascais, encontramos uma forma de resolver algumas questões. Não acredito que as tenhamos resolvido todas, mas procurámos encontrar uma forma que nos permitisse fazer aquilo que uma expressão latina talvez possa ser aqui utilizada e que alguns entenderão tão bem como eu. É ordo ab caos. Partimos de uma situação de caos para lhe dar ordem. E essa ordem passa por coisas tão simples como evitar sobreposições de inaugurações, uma coisa que acontecia com grande frequência, até definir uma linha estratégica que permitisse que todos aqueles equipamentos e atividades que estão sob a nossa tutela, eu depois já explico qual é a relação que existe entre a Fundação Dom Luís I e a Câmara Municipal de Cascais, até para explicar porque é que estou aqui nesta condição. Portanto, de facto, foi uma experiência que demorou alguns anos. É preciso não pensar que estas coisas podem ser feitas de uma maneira muito rápida e simples. Não. É preciso primeiro fazer uma avaliação das coisas, como agora se fez no que diz respeito a este projeto, uma avaliação muito rigorosa para encontrar essa tal metodologia que permite fazer valer todas as potencialidades que cada um dos nossos equipamentos, e eu refiro-me naturalmente aos equipamentos do município de Cascais, possuem. Portanto, a ideia foi, de facto, definir uma linha estratégica sem entrar em imposições no que diz respeito a cada um desses elementos que são absolutamente fundamentais para a produção da cultura e para a criação de condições para a sua fruição. Por um lado, nós temos que colaborar naturalmente com os agentes culturais, no sentido de que se produzam essas manifestações culturais. Mas, por outro lado, temos também que encontrar a forma de permitir, facilitar, atrair os consumidores para podermos ter, de facto, os resultados que ambicionamos. No caso de Cascais, eu devo dizer que a Fundação Dom Luís I foi criada há 27 anos. E parece que foi ontem. Portanto, demorou este tempo todo até encontrarmos aquilo que julgamos ser a melhor forma de articulação com a Câmara Municipal para podermos podermos definir essa tal linha estratégica que hoje existe, queremos nós, na cultura em Cascais. Como estes problemas são complexos e envolvem pessoas, era indispensável que houvesse uma maneira de poder permitir que a relação entre as duas instituições fosse, também do ponto de vista da logística, mais fácil. E por isso mesmo optou-se por não haver vereador da cultura. Em Cascais não há vereador da cultura. Isto é, a cultura é assumida pelo Presidente, que a delega não numa pessoa, mas numa instituição, que é, efetivamente, a Fundação Dom Luís I. Portanto, e
A partir desta realidade, foi possível montar uma rede também entre todos os nossos equipamentos, no sentido de os potenciar e de maximizar essa relação em rede que já existe. Há aqui duas áreas que eu gostaria de referir, aliás, três. Por um lado, a criação de uma coisa que não é nenhuma inovação, mas que funcionou de uma forma muito eficaz. Foi a criação do bairro dos museus para reunir, até do ponto de vista geográfico, portanto, atirando partido da proximidade geográfica de um conjunto determinado de equipamentos, nos quais, naturalmente, prevalece a importância da Casa das Histórias Paulo Rego, do Centro Cultural de Cascais e do Museu Condes Castro Guimarães, portanto, equipamentos completamente diferentes, quer na sua ambição, quer na sua prática cotidiana. A criação, posteriormente, agora, da Vila das Artes, no qual, conceito no qual estão integradas as artes performativas, porque percebemos, de acordo, aliás, com aquilo que a Inês Medeiros há pouco disse, a importância das artes performativas neste contexto, porque até ali nós tínhamos privilegiado as artes plásticas e a literatura, etc., mas agora vamos naturalmente com esta âncora que foi criada com a recuperação de um edifício emblemático ali no Estoril, podemos agora, a partir daí, também dedicar-nos a esta questão das artes formativas, fazendo uma coisa que, por vezes, se esquece. É, mais uma vez, estimular a participação direta dos agentes culturais. No caso, vão ficar lá instaladas, quer o Conservatório de Música, quer a Escola de Teatro, e vão atuar lá a Orquestra Sinfónica de Cascais, a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, a Companhia de Dança de Paulo Ribeiro. Portanto, o que nós procuramos aqui foi conciliar uma série de propostas que nos pareciam absolutamente essenciais para integrar essa estratégia global que tínhamos anteriormente definido. Mas também não é despiciando referir, e eu estou a dizer isto, e é como se estivesse a disponibilizar todos estes equipamentos que nós aqui estamos e quem neles intervém para participar nesta rede conjunta. Tudo isto, ao qual se junta as residências literárias, que é a que nós damos uma particular atenção, a Cátedra Cascais Interartes, na qual estudamos os escritores que têm que ver com Cascais, ou que lá nasceram, ou que têm uma relação especial com Cascais. Vamos agora abrir muito em breve um novo equipamento, que será o Centro de Arte e Ciência Maria de Sousa, que é um compromisso que nós tínhamos e que, infelizmente, não pudemos levar à prática antes da morte da professora Maria de Sousa, mas que servirá para estudar as relações entre arte e ciência. Depois, um centro dedicado ao estudo da língua e do mar, que será feito no Forte de Santo António da Barra, que agora está sob tutela da Câmara Municipal de Cascais. E, naturalmente, não posso deixar também de referir o trabalho que foi feito sobre o património material e imaterial, que é aqui que nós procuramos, naturalmente, aquilo que o Presidente da Câmara de Cascais
gosta de chamar a nossa identidade. E depois referir que nós já temos, agora já não me recordo muito bem, porque nós comemoramos os 650 anos da nossa separação de Sintra, mas tem que ver com isso, com essa ideia de que Cascais tem uma identidade própria e que nós procuraremos, naturalmente, com o nosso trabalho, torná-la cada vez mais evidente para quem lá vive e para quem nos visita. O que dá cimento a isto tudo, e vou terminar, é o trabalho do serviço educativo. Queria chamar a atenção para isto, para o papel que é desempenhado pelo serviço educativo, criando ligações que são praticamente diárias com as escolas do Conselho e que deve ser também contemplado nesta perspectiva. Porque, de facto, falar de cultura sem falar de educação é, mais ou menos, estarmos a evitar uma questão que nunca foi sanada e que é absolutamente fundamental, que é essa relação, sem a qual não será possível, de maneira nenhuma, resolver quaisquer problemas que a cultura tenha de enfrentar, e por isso mesmo o trabalho desenvolvido com as escolas é central nesta estratégia. E disse. Muito obrigado. E para concluir, pedi ao vereador Pedro Pina de Setúbal que partilhasse essas... Aqui afundado na cadeira, mas vou tentar. Bom, antes de mais, muito bom dia. Quero cumprimentar todos os meus e todas as minhas parceiras de painel, sem que deixe de fazer 2 ou 3 notas prévias. A primeira, cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, que entretanto, por compromisso, terá saído, a Sra. Presidente da Área Metropolitana, também o Sr. Primeiro Secretário, e também queria na sua pessoa, porque isto é importante dizer-lhe, e à equipa e ao Emanuel também da Área Metropolitana, porque eu acho que é importante este dia que nós hoje aqui estamos, de alguma forma, a celebrar. Não quer dizer que não tenha havido muitos e diferentes momentos em que se falou, discutiu e refletiu cultura, mas não deixa de ser relevante, em primeiro lugar, a disponibilidade da Câmara Municipal de Oeiras para acolher este encontro e, sobretudo, o propósito que teve na gênese deste mesmo encontro. E, portanto, também lhe queria deixar esta nota. Uma nota prévia que me parece também relevante da explicação. Eu vou muito ao encontro daquilo que foi a linha das intervenções anteriores. Não me pareceu muito relevante trazer aqui uma listagem nem de eventos nem de projetos, mas sobretudo fazer uma reflexão. Mas eu gostaria, ou não posso deixar de começar por fazer também duas questões que me parecem importantes. Primeiro, porque considerando a plateia que temos pela frente, é importante que, a passos largos dos 50 anos do 25 de Abril, que se dê uma nota ao papel das autarquias na transformação dos territórios, mas permitam-me também, e a todos os técnicos das câmaras, mas também a muitas das entidades, dos agentes culturais de todos estes territórios. A companhias de teatro, a companhias de dança, a grupos de teatro, e todos aqueles que durante todos estes anos foram absolutamente decisivos e determinantes para a transformação destes territórios. Aliás, parece-me importante, e se calhar há uma história por contar, do impacto que também muitas destas entidades tiveram na transformação de todos os territórios, nomeadamente o território da área metropolitana, das cidades, das vilas, dos municípios. E por isso eu acho que quando fazemos esta discussão, há também, para quem tem o papel de governar os seus territórios, de sermos gratos e reconhecidos às instituições que desempenham esse papel.
Já aqui foi dito o exemplo do Teatro Viriato, mas certamente a senhora Presidente da Câmara de Almada o poderia fazer de muitas das entidades da sua cidade, e eu também perderia bastante tempo a valorizar muitas das entidades do meu município, assim como qualquer autarca faria. E, portanto, entrando sobretudo naquilo que eu gostaria de partilhar no tempo que nos foi dado, eu acho que o essencial desta nossa conversa, sobretudo neste painel, é nós fazermos perguntas. Nós precisamos de fazer perguntas. A Presidente Inês Medeiros já aqui, de alguma forma, lançou esta provocação, mas eu gostaria de fazer mais perguntas. Mais perguntas sobre aquilo, para não voltarmos um bocadinho a esta ideia de estamos sempre a começar. É sempre um novo recomeço quando falamos de cultura. E aqui gostava também de repegar nesta ideia, quando nós falamos como é que continuamos a lidar e a olhar para aquilo que é o trabalho da cultura em cada um dos nossos municípios. Como é que vemos estas fronteiras entre municípios? Nós sabemos que, de facto, a AML é um grande território, já foi dito na intervenção inicial, nós estamos a falar aproximadamente de 2,8 milhões de pessoas, e sendo um grande território, o maior território do país, em termos populacionais, não deixa de ser um território semelhante àquilo que são as grandes metrópoles também, ou das grandes cidades europeias. E, portanto, sendo um território grande, ele não deixa de ser também um território relativamente pequeno. E eu digo que é um território relativamente pequeno porque também tenho esta possibilidade e esta experiência e que nos valerá a pena fazer refletir e pensar, era quase um desafio que valeria a pena fazer, como é que cada um destes municípios e como é que cada um destes municípios consome a cultura intermunicipal. Acho que era um desafio interessante de nós percebermos. Quem é que vai de Oeiras a Setúbal? Quem é que vai de Almada a Cascais? Quem é que vai do Barreiro, eu não diria Alcochete, está ali o Sr. Presidente na primeira fila, porque se calhar é meio mais perto. Mas, portanto, eu acho que é uma questão que valeria a pena nos obrigar a refletir sobre diferentes dimensões. Não só na dimensão da intermunicipalidade, mas, acima de tudo, num pensamento estratégico, quando se coloca, e esta é a questão que me parece relevante, o que é que nós queremos para a cultura, ou se queremos pensar uma política cultural metropolitana, ou políticas culturais metropolitanas. E, portanto, esta era uma primeira questão. E, portanto, eu diria que a pergunta poder-se-ia formular nesta perspectiva. Se sim ou não faz sentido pensarmos políticas culturais metropolitanas. E como é que elas devem ser equacionadas não só nas governanças locais, dos nossos territórios, nas preocupações identitárias, que é sempre uma coisa que nos assiste, como é que nós podemos perder a nossa identidade local quando pensamos nesta perspectiva mais abrangente, se não somos outra coisa hoje que não somos globais, ao espaço de um teclado ou de um telemóvel. E, portanto, esta é uma primeira questão. Uma segunda questão, e que eu também acho que valia a pena fazermos a fita do tempo sobre isto, é que, na verdade, as autarquias são o eixo determinante de uma evolução extraordinária naquilo que é a programação cultural de todos estes territórios, mas a verdade é que, sem prejuízo de algumas linhas de trabalho, a verdade é que nós temos tido uma enorme orfandade de uma política cultural estratégica nacional que nos possa, de alguma forma, guindar e sem prejuízo das competências, das capacidades que muitos daqueles que, ao longo de tantos anos, tiveram esta responsabilidade, a verdade é que ela nunca foi guiada para este trabalho formalmente construído num pensamento estratégico e de como ele pode ser, efetivamente, um elemento agregador de muitas das coisas que já foram aqui ditas. E, portanto, eu quase que diria, nós falamos muitas vezes, e fala-se muitas vezes de coesão territorial, a propósito de como é que construímos e temos um pensamento do território. Falamos em coesão social, mas poucas vezes falamos em coesão cultural. Se é que isto é um conceito que poderia existir, como é que se constrói coesão cultural no território metropolitano? E eu aqui acho que é a pedra de toque
Ou seja, queremos ou não queremos ter esta coesão cultural? Temos ou não temos receio de que esta coesão cultural possa beliscar a identidade de cada um dos territórios e de cada um dos municípios? Falamos em equipamentos e investimentos, mas estamos disponíveis que eles sejam mais do que espaços, como já aqui foi dito na intervenção que me antecedeu, que sejam espaços que objetivamente se circunscrevem a uma utilização das entidades residentes desse mesmo território? Ou queremos que eles sejam espaços abertos e disponíveis para uma circulação de criação, de fruição, que possam criar este lastro e esta abrangência que possa vir a assistir a esta área metropolitana? Porque, de facto, os desafios são grandes. E, sobretudo, quando não temos resolvidas muitas destas questões, e, de facto, fomos resolvendo alguns problemas ao longo destes 49 anos, mas continuamos com problemas para resolver, continuamos a ter a questão fundamental de como é que se apoia a cultura. Eu acho que é um desafio determinante, que continuamos a ter estas dificuldades, e certamente quem tem a responsabilidade de determinar em cada orçamento municipal o que é que vamos fazer e como é que vamos apoiar, nos assiste a preocupação onde e como é que devemos de fazer e o que é que nos influencia a fazer esses apoios. E, portanto, colocam-se aqui desafios. Por exemplo, um desafio que eu acho que é um desafio tremendo, a questão do turismo, que é uma questão que hoje em dia está, certamente, e ocupa uma área metropolitana. Como é que isto influencia, ou como isto tem influenciado o pensamento estratégico de cada um destes territórios para a sua oferta cultural? É ou não é um elemento estratégico? Já aqui foi falado uma questão que claramente esbarra nesta perspectiva, que é a questão do património cultural, o edificado. Esta é uma boa demonstração que ele não tem fronteiras, porque certamente qualquer munícipe ou qualquer turista que chega a Portugal não percebe bem esta fronteira, se vai de Mafra ao convento de Jusa, Setúbal, se passa pelo Santuário do Cristo Rei, ou se vem até a um outro município qualquer. E, portanto, aqui também estas fronteiras deixam de ganhar este sentido e talvez seja um bom exemplo de como é que, nesta perspectiva, esta situação pode ser colocada. Mas também, já aqui foi dito, e que me parece importante pensar relativamente aos paradigmas dos apoios às entidades. E, portanto, nós assistimos a movimentos absolutamente extraordinários da capacidade dos cidadãos, dos seres humanos se organizarem, hoje em dia em lógicas muito mais informais e não tão formais como aquelas que assistíamos, mas a verdade é que continuamos a ter um problema cadente que tem a ver com a reflexão das dinâmicas associativas que cada um destes mesmos municípios tem e como é que nós devemos pensar os protagonistas que têm em si mesmo esta capacidade, esta vontade empreendedora de se constituírem eles como criadores, mas sem os meios, muitas vezes, e sem as condições, e ficando absolutamente reféns daquilo que é a disponibilidade ou não daquilo que são os governos locais. Um outro aspecto que já foi aqui referido e que eu acho que é um desafio tremendo. Pedro. Já passou os 10 minutos? Pronto. Mas então mesmo para tentar concluir, que tem a ver com a questão da digitalização. Eu, por acaso, tenho enormes reservas sobre isto. Obviamente que o período de 2 anos que vivemos, com todas as limitações e constrangimentos, e que tentámos criar todos, certamente, meios e formas de chegar mais perto das pessoas que estavam privadas, mas eu penso que criou muitas dificuldades. Criou-nos mais dificuldades do que aquelas que nós já tínhamos. E, portanto, a questão da digitalização é, efetivamente, um problema que nos assiste e que nós precisamos de compreendê-lo. Mas, acima de tudo, o que nos parece fundamental é nós conhecermos esta nossa realidade. E, portanto, eu acho que nós continuamos a ter uma ausência de um conhecimento profundo, e eu não estou a dizer que nenhum dos palestrantes não conhece a sua realidade, mas nós precisamos de ir ao âmago de alguns
de algumas destas questões. Nós temos um estudo que saiu há cerca de um ano e meio, mais coisa menos coisa, da Carlos Gulbenkian, e é de facto confrangedor nós percebermos aqui o que é o acesso aos espaços culturais, o acesso aos museus, o acesso às bibliotecas, o acesso ao teatro. E, portanto, nós continuamos a ter aquilo que já são questões que se vêm arrastado ao longo do tempo, mas temos tido uma enorme dificuldade em contrariar uma tendência que exige, acima de tudo, não só um esforço político, mas, sobretudo, nós rompermos com algumas lógicas de trabalho. E esta, para mim, parece uma questão fundamental e, portanto, sim, acho que este passo que hoje se pretende aqui ser dado pode ser um contributo importante que nos retire dos nossos espaços de conforto e que assuma determinantemente a cultura, como já foi aqui dito, porque esta componente é uma componente que nas áreas sociais se coloca, as necessidades de subsistência, quando cada um de nós pensa e olha para os nossos concidadãos, na mesma condição das necessidades de existência, e elas são as questões culturais. Muito obrigado. Eu não vou fazer aquilo que algumas vezes fazem os moderadores, que é repetir o que foi dito pelos conferencistas, e, portanto, não vou estar aqui a resumir o que foi dito, porque acho que quem esteve a ouvir, a escutar, certamente já retirou as suas conclusões. Mas há aqui 3 palavras que retenho, que foram referidas. Estou a falar da palavra estabilidade, da palavra liberdade e da palavra coesão. Creio que são 3 parâmetros extremamente relevantes que perpassaram as intervenções, mas era importante haver aqui um cruzamento. Não sei se algum dos oradores quer comentar muito brevemente o que foi dito por algum dos outros, ou se passo já a palavra à assistência. Eu, se puder, gostaria. Rapidamente, está bem. Bom, quero aqui dar 2 notas, porque nesta coisa de também estamos sempre a recomeçar, eu quero ir um pouco mais longe, porque os lamentos também recomeçam sempre um bocadinho nos mesmos termos e às vezes de forma injusta. Eu confesso que não acho que estamos sempre a recomeçar e nós estamos sempre no mesmo ponto, não é verdade? Até pelo trabalho que as próprias autarquias têm feito e da consciência no terreno e também do governo, melhor ou pior, avança, piora, não estou aqui a defender nem a acusar ninguém, já a seu tempo o farei. Hoje estamos a falar das autarquias e acho, sinceramente, que as autarquias têm feito um trabalho muito importante nesta consciência da importância da cultura. Portanto, queria mitigar aqui. Agora, o que eu acho é que às vezes as questões não são colocadas do ponto de vista muito pragmático de como é que nós fazemos evoluir. E era nesse sentido que eu queria dizer. A questão, eu lamento, foram anos e ainda assim não está resolvida a questão do estatuto do trabalhador do setor cultural. São vários estatutos diferentes. E mesmo assim, e agora, voltando também à parte um bocado provocadora, ainda existe muito, e aqui falo quase como agente cultural, ainda existe muito no meio cultural uma espécie, algum predomínio desta ideia do político do príncipe, ou seja, o que é que o príncipe atual me vai dar como apoio. Ora, não se constroem políticas culturais como não se constroem políticas em nenhum setor sem ter o outro lado a participar ativamente. A participar ativamente, de forma mais ou menos organizada, isso depois é com cada um, mas com propostas claras do que é que querem, do que é que pretendem, exatamente como acontece nos outros países. Eu peço desculpa trazer aqui a minha experiência pessoal, mas eu vivi muitos anos, vivi e trabalhei em França. Eu acho que não há país mais concorrencial, quer dizer, há milhares de pessoas a trabalharem no setor cultural. Mas, mesmo assim, consegue-se estabelecer plataformas de diálogo com as entidades públicas, sejam governos, sejam locais, com as direções gerais, numa participação. Consegue-se fazer isso cá, penso eu, na parte do património, mas que também, se não fosse o Estado local ou administrativo, o nosso património, coitado, ficava num estado ainda mais abandonado. Ou seja, mais uma vez aqui,
lamento, mas eu acho que o setor privado tem muito mais a fazer para esta área do que faz, porque eu adoro quando me vêm falar da centralização do Estado. Pois também, mas se não fosse o Estado, e volto a dizer, Estado central ou Estado local, lamento, mas a comparticipação do setor privado para a cultura, tirando agora os festivais, alguns festivais de música, é muito, muito limitada. Deve-se fazer essa pressão. Mas também os próprios agentes culturais têm que ter consciência que têm que ser parte ativa nesta reflexão. Ou melhor, devolver a pergunta. Nós estamos aqui, cada um tem as suas políticas culturais, e a Almada é um excelente exemplo de eventos maiores, como o Festival Internacional de Teatro, que são o melhor exemplo de política intermunicipal. O nosso Festival de Teatro não é só para o público da Almada, é para o público de toda a área metropolitana e eu até diria de norte a sul do país. E graças a quê? Graças a uma companhia, é a verdade, que gera um teatro municipal onde tem a sua própria programação e tem mais de metade da programação, é programação aberta a outros grupos e a outras entidades. Mas precisamos de ter, e aqui falo como gestora, precisamos de ter o outro lado muito mais disponível. E temos feito nesse sentido, e tenho orgulho e tenho que agradecer às entidades da Almada que o fazem, mas para pensarmos em conjunto o que é que querem, por exemplo, ao nível de uma política intermunicipal. Porque uma coisa é a nossa política interna, o que é que querem, que ambições é que têm. Por outro lado, eu volto a dizer, e as artes performativas são as mais complicadas. Eu volto a dizer, eu acredito na valorização dos profissionais, ou seja, quando eu chamo de profissionais não é um cartão, é aqueles cuja vida depende da sua atividade no setor da cultura. São os tais trabalhadores da cultura. E há outra tendência é para colocar tudo no mesmo cesto. Eu não estou a valorizar uns e em detrimento dos outros e não estou a diminuir. Agora, são coisas diferentes. Há aqueles que vivem a 100% da atividade cultural. E é o que eu chamo as lições da pandemia. E quando fecharam os teatros, quando fecharam os concertos, quando fecharam os festivais, quando fecharam isso tudo, sabe-se muito bem quem são os profissionais que vivem disso. E é estas pessoas que são aqueles que garantem a atividade cultural no seu pleno tempo todo, que não podem ser deixadas sem rede. Pronto. Muito obrigado. Tinha mais coisas, mas paciência. Sim, Salvador. Brevemente também, por favor. Muito breve, muito breve. Só dizer duas coisas. Primeiro, eu nunca gostei de calçar os sapatos de outros. Portanto, eu só falo da minha qualidade, não falo noutras qualidades. Não calço sapatos nem do Presidente da Câmara, nem dos vereadores da Cultura. Portanto, aquilo que eu digo é na minha qualidade de Presidente da Fundação Dom Luís I. Em segundo lugar, devo dizer que nós temos uma ideia bastante precisa dos visitantes, dos que vão consumir cultura a Cascais. Porque temos esse cuidado. E, naturalmente, que aqueles três equipamentos que eu há pouco referi são aqueles em que nós temos um cuidado mais apurado para identificar a origem dos nossos visitantes. Sendo que, naturalmente, em Cascais, tem essa particularidade, há um elemento que tem que ver com o turismo internacional, que é importantíssimo também para a definição das nossas próprias linhas estratégicas. Depois, quando eu há pouco referi os espaços, não foi com a intenção, naturalmente, de dizer que esses espaços são nossos e aqui estão. Não. Foi mesmo, e tive o cuidado de o dizer, estão disponíveis para ser partilhados e para serem utilizados nesta rede, portanto, desde que haja, naturalmente, uma proposta clara, precisa, organizada, fundamentada para a sua utilização. Eu julgo que, relativamente ao conhecimento da realidade de cada município, eu devo confessar que conheço mal a realidade de muitos municípios, incluindo alguns da área metropolitana de Lisboa. Como esses municípios desconhecem a realidade de Cascais. E foi justamente com esse objetivo que eu há pouco fiz aquela descrição
da nossa realidade. Estou inteiramente de acordo com a Inês Medeiros, com esta coisa do príncipe, que já é uma questão completamente fora de qualquer contexto e não tem a mínima aceitação possível. De facto, sem o envolvimento direto dos agentes culturais, é impossível definir uma política cultural coerente. É o mínimo, é o mínimo. Portanto, e para isso, por exemplo, e agora vou voltar a dar um caso que é este, mas o que é que eu hei de fazer? É o que eu tenho para dar. E que tem que ver também com a participação e a importância que poderá ter o atrair os privados para este assunto. Por exemplo, vou dar um exemplo um bocado radical, mas que eu não posso deixar de sugerir. Como sabem, os casinos pagam uma taxa, que é para apoiar o turismo. Eu não creio que o turismo em Portugal tenha grande necessidade de apoio através de taxas. Porque é que essas taxas que os casinos pagam não há de ser também aplicada no desenvolvimento das atividades culturais? E é ou não é? Eu não estou a dizer só para os nossos municípios, aqueles que têm casinos, em geral, em geral. E ali gera-se, já não como no passado, mas ainda se gera alguma receita que poderia ser bem canalizada para aí. E a experiência que eu queria dar é que, de facto, no caso da Fundação Dom Luís I, neste momento, a participação naquilo que se chama o substrato patrimonial dos privados é superior à participação pública. Portanto, e os privados têm uma intervenção efetiva no apoio às atividades culturais. Foi possível atrair os privados, sem prejuízo de uma coisa que estamos também sempre a falar, que é a absoluta necessidade. E ainda ontem o Jorge Barreto Xavier e eu ouvimos isso. É absolutamente fundamental alterar a lei do mecenato, porque isso é um entrave à própria participação dos privados na cultura. Portanto, há aqui um conjunto, naturalmente, de elementos que me parecem relevantes e que, felizmente, derivaram desta nossa conversa. Mas, sobretudo, o que eu queria salientar é que todos nós fazemos um esforço para a coesão cultural com as nossas políticas culturais. É mesmo para isso que nós lá estamos. É para tentar criar essa coesão cultural, que não está tão afastada da coesão social como se possa acreditar. Andam as duas de mãos dadas. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se a Paula ou o Pedro querem fazer mais algo. Fazer um comentário, mas Exatamente. Paula, alguma coisa? Gostava só de fazer um comentário muito breve. Quando eu falo nesta ideia de parece que estamos sempre a começar, aqui o meu lugar de fala é mesmo de uma noção de país, ok? Mesmo de ideia de norte a sul de Portugal. E é por aí, o lugar de fala é esse. Não estou a fazer uma crítica ao comportamento e às políticas de municípios em específico, mas é mesmo uma noção de que, efetivamente, há muito trabalho por fazer ainda, porque há uma clivagem muito grande entre uns e outros. Muito bem. Nós começámos com um pouquinho de atraso, não muito, mas para retomarmos e podermos começar depois os painéis a horas, eu vou abrir para perguntas, mas vamos aceitar 3 perguntas, está bem? E depois passamos para a pausa de café e depois vamos para os painéis. Portanto, eu iria perguntar quem tem o que para perguntar. Estou a ver uma mão levantada. Peço que as pessoas se identifiquem. Bom dia. Vou-me levantar mais fácil, se calhar.
Meu nome é Rui Gago, sou da companhia Custom Circus, uma companhia transdisciplinar que criou aqui em Oeiras, Barcarena, uma coisa que se chama o Centro Cultural Alternativo Nirvana Studios. Uma propriedade comprada pela própria companhia, portanto, falou-se aqui tanto de iniciativa, temos aqui, queria partilhar convosco isto, porque é uma iniciativa privada. Não gosto de assumir que sejamos os únicos, mas provavelmente os únicos a fazer um projeto deste tamanho. Adquirimos um antigo quartel militar com cerca de 3 hectares e transformámos este antigo lugar que foi tão forte e tão negativo na guerra colonial, que ainda hoje nos toca tanto, num centro cultural que está aberto 24 horas por dia, 365 dias por ano. Rui, peço imensa desculpa. Eu acho ótimo fazer divulgação do centro, mas a ideia é fazer perguntas, está bem? Ok, eu sei. Isso é engraçado, mas estivemos aqui a ouvir este painel e há muita crítica e às vezes há poucas soluções. E a minha ideia na intervenção é: nós estamos aqui há 20 anos a trabalhar na parte da solução, na parte em que a companhia quer fazer o seu espetáculo e a sua arte. E como é que faz? É sempre fácil pedir, sempre fácil criticar o trabalho que os outros estão a fazer, e nós somos um exemplo um bocadinho ao contrário. E há aqui 2 pontos favoráveis que eu queria vos deixar. Primeiro, é estarmos aqui todos hoje reunidos com esta iniciativa, que é de louvar. Segundo, queria elogiar aqui a Presidente Inês de Medeiros, porque há aqui não sei se pensam como eu, mas do meu ponto de vista, há aqui um ponto de viragem, que é talvez a primeira vez que temos em Portugal alguém que esteve do outro lado da barricada, e é assim que nós vimos isto, é um lado da barricada, que é alguém que faz parte da cultura, vivendo a cultura durante tanto tempo, agora está do lado de lá. E está no lado de lá, no lado da decisão. Veja o que aconteceu, por exemplo, na Califórnia. Temos um caso parecido com o seu, e eu queria deixar aqui este meu agrado nessa situação. Só queria deixar aqui mais uma questão, que é a parte do financiamento. Quando se fala em cultura... Estás feito, Inês. Quando se fala em cultura... Rui, a pergunta, se faz favor. Sim, é esta. Quando se fala em cultura, estamos sempre associados à questão do financiamento. E como é que resolvemos esta questão do financiamento num país que tem tantos mais problemas para resolver? Esta é a questão que fica em cima da mesa. Eu já ouvi algumas soluções aí apresentadas. Do nosso lado, achamos que a questão de um interesse cultural nestas companhias que espalham pelo país fora, seria importante, talvez, mudarmos um bocadinho o poder de se autofinanciarem junto da entidade privada. Ok, obrigado. Portanto, a primeira pergunta, o problema de financiamento. Mais 2. Quem é que... Estou a ver ali uma mão levantada. Se puderem identificar... Pedro Figueiredo, estou aqui numa dupla função, como representante de uma escola e representante também de uma associação, que é a Associação Portuguesa de Compositores. E queria fazer um comentário e uma pergunta, e começando pela função neste caso, pertencente a uma associação de compositores, que tem a ver com algo que nós sentimos todos os criadores em música, seja na área da música erudita, seja os cantautores, que não há espaços de risco de desenvolvimento da criatividade. E que os municípios têm, normalmente, eu por acaso tenho o privilégio de estar num município que tem criado espaço para muitos destes riscos, mas existe, que neste caso estamos em Oeiras, mas eu não queria ir por aí, mas parece-me extremamente importante passar esta ideia de que nós, criadores, sentimos que existe uma espécie de cultura, uma política cultural condescendente relativamente aos criadores. E falo nos criadores no geral e, em particular, nos criadores da chamada arte contemporânea, seja no teatro, seja na dança, seja na nossa área, portanto, da música. Há falta de espaço, há uma espécie de cancelamento, porque se liga, muitas vezes,
estes laboratórios, estas experiências criativas a um nicho de cultura e, portanto, pegando nas vossas palavras, como é que vem esse desenvolvimento e como é que vem, portanto, esse crescimento. E aproveitei, visto que estão aqui não só municípios, mas também técnicos, e, portanto, acho que é importante nós também, a pouco mostrarmos, portanto, que falta este lado. E aproveito também porque a Inês é irmã de uma criadora, uma compositora, e, portanto, sabe do que é que eu estou a falar. E, portanto, se queremos, de facto, que esta região, que tem 2,8 milhões de pessoas aqui a viver, tenha desenvolvimento ao nível das outras regiões europeias como esta, precisamos, de facto, de olhar também para a cultura contemporânea e para os criadores e olhar também dando-lhes autonomia para poderem criar, dando-lhes autonomia para poderem arriscar e dando tempo também para que os projetos, seja no teatro, seja na dança, e volto a dizer, seja na música, que é a área que eu represento aqui, possam ter tempo para crescer e possam trazer mais valias. Um último comentário, no meu outro lado, como diretor de uma escola de música do ensino artístico especializado, dizer também que esta região tem 2,8 milhões e é uma das regiões que mais dificuldades tem em ter alunos financiados, por exemplo, para o ensino artístico especializado. E, portanto, aqui deve haver coesão também, e para haver coesão é necessário também que toda a gente saiba em que meio é que estamos. E, portanto, este é um ponto em que pode haver uma coesão muito forte. É o momento desta região a poder também dizer, sim senhora, nós temos aqui muitos projetos e são muitas escolas que fazem, portanto, o trabalho de dinamizar, portanto, esta área. Passo esse desafio para vós de estarem despertos também para esta dificuldade que existe nesta região, comparativamente com o resto do país. Muito obrigado. A última questão, que já agora pedia que não fosse no agente cultural do Oeiras, sem querer cancelar os agentes culturais do Oeiras, está bem? Sim, faz favor, Bernardo Trindade. Muito obrigado, Jorge Barreto Xavier. Aproveito para cumprimentar toda a mesa. É a primeira vez que me acontece isto, que é chegar a uma coisa para participar numa mesa seguinte, mas achando que devo dizer qualquer coisa aqui relativamente ao tema do financiamento. Não é uma pergunta, é só informar. Hoje, das verbas dos casinos, há uma parte substancial que vai para o turismo e há uma parte, mais pequena, que vai para a cultura. Portanto, isto é um tema que já foi inaugurado. Nós podemos discutir intensidades, agora ele já existe. Há aqui uma outra questão que me preocupa. É que quando dizer qual é a finalidade para a verba da promoção do turismo. Atenção, o turismo de Portugal não recebe, à exceção das verbas que são transferidas para as regiões de turismo, qualquer verba do Orçamento de Estado. Vem tudo das concessões. E o que é que faz? Faz, basicamente, comunicar Portugal em todas as suas dimensões. Quer a dimensão institucional, quer a dimensão de parcerias que estabelece, nomeadamente, com os agentes culturais. Nós podemos discutir uma vez mais em intensidade, agora a semente está lançada e, portanto, essa é claramente a base de trabalho e queria só informar relativamente à questão do financiamento, porque eu sei que é sempre um tema e julgo que provavelmente na mesa seguinte em que participaremos vamos tratar desse tema. Obrigado. Muito obrigado. Bom, nós estamos de facto atrasados. Eu ia pedir a cada um dos oradores que fosse muito telegráfico a querer comentar ou responder às questões que foram colocadas. Começava pelo lado esquerdo da mesa, damos a volta e depois concluímos. Pedro, por favor. Ok, muito rapidamente. Eu voltava a acentuar a questão que me parece marcada pelo encontro. Não tanto do foco de cada um dos nossos passos, porque cada um dos nossos passos trataremos nós. E, portanto, eu continuo a colocar a questão como é que nós queremos ter um pensamento, ou se queremos ter um pensamento estratégico metropolitano. E se isso faz ou não faz sentido. Porque, de facto, e queria pegar na intervenção que fez a propósito do território e, por exemplo, da questão do ensino artístico, porque, de facto, estes territórios não são todos iguais. Nós podemos querer ter uma estratégia, mas os territórios não são todos iguais. E quando ainda há pouco falava em coesão social, em coesão territorial para a coesão cultural, é porque, efetivamente, os meios e os recursos
sejam privados ou não são todos iguais de território para território. E é por isso que, se queremos efetivamente ter um pensamento metropolitano, também temos que perceber que, nesta medida, com aquilo que é a identidade de cada um destes contextos, ela também concorre diretamente para a construção da programação, da oferta, da criação, da fruição. Dito isto, parece-me determinante que se olhe então numa perspectiva em que se capitalize positivamente o que cada um destes territórios pode contribuir no sentido de valorizar o seu todo e não de criar aqui bolhas que por si só sobrevivem, mas depois nós sabemos que na prática elas acabam por ser pouco relevantes quando nós discutimos problemas mais estruturantes e de outra dimensão, que não só as questões da cultura, considerando de uma forma unânime neste painel que a cultura é efetivamente um eixo decisivo para o desenvolvimento das comunidades e, portanto, isso parece-me decisivo. Muito obrigado, Inês. Felizmente a questão de financiamento só chegou mesmo ao fim, que normalmente o financiamento acaba por apagar todo o resto, embora seja naturalmente uma questão fundamental. Não há 1000 formas de financiamento. Há o financiamento do tipo mercado público, etc. Há o financiamento público, de uma maneira geral. Haverá mais ou menos patrocínios, mecenato. Eu tenho dúvidas sobre a aplicabilidade da lei do mecenato no nosso mercado tão pequeno e, portanto, acho que é importante pensarmos noutras formas de financiamento. E depois há uma parte do financiamento que então é totalmente omitida e que e que são muito poucos a trabalhar, que é fundamental em todos os mercados, em todos os países, chamam-se direitos de autor e direitos conexos. Pronto, que estão entregues a entidades privadas, eu não estou a pôr em causa, longe de mim pôr em causa a SPA, a GDA e todas essas entidades. Há uma legislação muito pouco conhecida, muito pouco batalhada e o setor tem que ser o setor a mobilizar-se para isso. São formas fundamentais de financiamento, é uma parte fundamental em todos os países. E aqui, em Portugal, é um bocado como o Estatuto do Artista. Andamos para aqui, fala-se disto e nunca mais existe. Agora há um bocadinho o Estatuto do Trabalhador. E um mecanismo fundamental, que são os direitos de autor e direitos conexos dos intérpretes, acabam sempre a segundo lugar. E eu acho que temos que ser muito mais severos na fiscalização da legislação e, sobretudo, no controle da distribuição dessas verbas. Por outro lado, temos um meio ultra dinâmico neste momento e que é maravilhoso ver, aqui lá a criatividade, mais tecnologia, menos tecnologia, estou absolutamente de acordo. Há a questão dos espaços e volto a dizer, não vai haver possibilidade de haver um espaço por cada grupo e se calhar nem sequer é desejável, ou por cada associação, ou por cada... A necessidade é criarmos espaço, possam ser repartidos e dentro de uma política intermunicipal. Acho sim e por isso é que devolvo um bocado a pergunta, que tipo de espaços intermunicipais é que acham que seria importante, da mesma maneira que tipo de políticas intermunicipais, da qual eu devo dizer que sou muito favorável. Em Almada há uma política municipal cultural desde há muitos anos que eu acho que é muito sólida e que se tem vindo a consolidar, mas eu acredito que temos que passar, de facto, e daí a importância deste encontro, para uma política intermunicipal. E aí não somos nós, autarcas, que nos vamos juntar e agora vamos decidir. Precisamos que também nos digam que tipo de necessidades e o que é que de facto faria fácil, porque senão passamos a vida, que é uma coisa que já acontece, a reproduzir boas ideias até à exaustão, até acabarem por deixarem de ser boas ideias, ficando outras boas ideias de fora, porque não temos um levantamento das necessidades. Obrigado. Paula. Ia tentar responder às duas questões, mas fiquei um pouco perdida. A questão do financiamento é uma questão eterna, parece uma questão sempre eterna, mas gosto muito deste lado também de ouvir esta responsabilidade que é pedida ao setor artístico de fazer parte, de participar, de encontrar a solução. Eu acho que essa é uma parte bastante importante. É uma parte bastante importante e é uma responsabilidade que cai sobre o setor de ter um pensamento estruturado e obrigar também, muitas vezes, o setor a ter
um pensamento de política pública e não centrar apenas no seu trabalho de criação, mas quando é chamado a participar, ter uma noção de que estamos a pensar uma política pública, o coletivo para todos. Isso parece-me muito importante e essa é uma exigência que também deve ser colocada ao setor artístico quando é chamado a participar. Daí também a importância destas estruturas, da qual eu também faço parte, a Performarte, por exemplo, que tem batalhado bastante por esse lugar de um pensamento estruturado por parte do setor artístico ao nível da importância da política pública para a cultura. Relativamente, gostava só de partilhar aqui uma questão que tem a ver, que de alguma forma também tudo isto se cruza muito. Preocupa-me, por exemplo, posso partilhar convosco que me preocupa de certa maneira, e agora que estou em Évora, não é, no Alentejo, a eventual passagem, por exemplo, de uma Direção Regional de Cultura para uma CCDR. A importância que tem num território como o Alentejo a Direção Regional de Cultura, esta transferência a acontecer, ela tem que ser para melhor, do melhor para todos. E, por exemplo, esta é uma questão que, se não a debatermos já e se não a pensarmos estruturalmente já, de uma forma muito estruturante e bem pensada e bem refletida, ela pode ter, efetivamente, consequências muito graves para o setor artístico, para os públicos, para o cidadão. Muito obrigado. Para concluir, Salvador. Muito rápido, só dizer que, sim, aquilo que eu estava a falar era mesmo da diversificação do investimento. Portanto, para mim, todos os aspectos que possam facilitar a criação ou o aumento do investimento na área da cultura são de defender. E eu sei que há, efetivamente, intensidades. Era mesmo de intensidade que eu estava a falar. E, portanto, e também não vejo que isso possa trazer qualquer problema ao exercício das outras competências que cabem ao turismo. Talvez fosse o ideal era perceber que o Estado tem um conjunto de instrumentos dos quais se serve mal para promover a cultura. Salvador, acho que o Salvador e o Bernardo vão poder falar no painel a seguir sobre esse assunto. Então, porque vai haver um painel sobre então já cultura e turismo. Já não vou dizer mais nada, apenas que isto nos permitiu constatar aqui alguns factos. É que somos diferentes. E o facto esse de sermos diferentes é que, penso eu, provocou este esforço de encontrar uma colaboração. Se fôssemos todos iguais, estava o problema resolvido. Muito obrigado. Bom, para concluir, de facto, agradecer-vos esta vossa presença neste painel. A seguir, vamos ter aqui um breve intervalo, estava previsto ser de 15 minutos, vamos passar para 10, e vou pedir que depois acompanhem os lugares dos painéis, que são todos muito próximos, que acompanhem as pessoas que vos vão conduzir para os referidos painéis. Vou repetir o agradecimento do Presidente da Câmara de Oeiras, tanto aos colaboradores da AML como da Câmara de Oeiras, que permitiram a concretização do encontro, e agradecer aos oradores, tanto os da mesa como aqueles que nos vão acompanhar a seguir, e aos moderadores, pedindo aos moderadores que sejam disciplinados e que cumpram as horas para podermos todos ir almoçar, e que este momento de encontro seja aproveitado para trocar experiência e consolidar possibilidades de colaboração. Muito obrigado. O programa vai ter sequência com a realização de 4 painéis temáticos que decorrerão em simultâneo, onde serão discutidas as ligações da cultura com a educação na Livraria Municipal Verney, com o turismo no Centro Cultural Palácio do Egito, com o património no Mercado Municipal de Oeiras e com as artes aqui no Auditório Municipal Eunice Munhoz. À saída do auditório será feito o encaminhamento para cada um dos locais. Para já, segue-se uma breve pausa para café de cerca de 10 minutos no foyer do piso superior. Após a realização dos painéis, para quem vai de autocarro para o Forte São Julião da Barra, o ponto de encontro é no Largo Marquês de Pombal, junto aos Passos de Concelho. Para todos os outros, até logo às 13 no Forte. Obrigada.